capítulo 2, versículo 10. Livro do Êxodo, capítulo 2, versículo 10. E depois a gente vai ler alguns versículos no capítulo 3. Êxodo 2, versículo 10, diz assim: Quando ele já estava grande, ela levou a filha do rei, que o adotou como filho. Ela pôs nele o nome de Moisés e disse: Porque eu tirei das águas. Quando ele já estava grande, ela levou a filha do rei, que o adotou como filho. Ela pôs nele o nome de Moisés e disse: Eu o tirei das águas. Agora o capítulo 3, versículo 10. Capítulo 3, versículo 10. Na mesma página, uma página depois, capítulo 3, versículo 10. Que diz assim: Agora venha, e eu enviarei ao rei do Egito, para que tire de lá o meu povo, os israelitas. Para que tire de lá, grave bem isso, para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Moisés perguntou a Deus: Quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? Deus respondeu: Eu estarei com você. Quando você tirar do Egito meu povo, vocês me adorarão neste monte. Isto será uma prova de que eu o enviei. Porém, Moisés disse: Quando eu for falar com os israelitas, eles disseram: O Deus dos seus antepassados me enviou a vós. Eles me perguntarão qual é o nome dele. Aí, o que é que eu digo? Deus disse: Eu sou quem sou. Deus disse: Eu sou quem sou. E disse ainda: Você dirá o seguinte: Eu sou me enviou a vocês. O Senhor, Yahvé no hebraico, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o seu nome para sempre, e assim ele será lembrado como um memorial, de geração em geração. Antes de se sentar, eu quero que você repita algo comigo. Vocês vão dizer: Deus não trabalha com rotas alternativas. Quando eu disser 3, a gente vamos repetir isso. Deus não trabalha com rotas alternativas. Conto 1, conto 2, conto 3. Senhor meu Deus, eis aqui a Tua palavra, ó Pai, eis aqui o Teu povo, que anseia ouvir a Tua voz, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar as nossas vidas, que o Senhor possa preparar os nossos corações, os nossos ouvidos e as nossas mentes para ouvir aquilo que o Senhor tem para entregar para o Teu povo, ó Pai. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor vai continuar falando assim como falou na sexta, assim como falou no sábado, e hoje vai confirmar, Senhor. Nós cremos naquilo que o Senhor tem para a gente, e nós cremos no propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Nós cremos no propósito que o Senhor tem para esta igreja, para cada grupo, ó Pai. E eu creio que o Senhor vai confirmar aquilo que o Senhor já tem colocado no coração dos teus servos, ó Pai. Nos prive, ó Pai, agora neste momento, de todo o liberalismo religioso, ó Pai, que nos diz que a religiosidade está acima da Tua palavra, ó Pai. Nós não cremos isso, nós cremos que a Tua palavra ela está acima de qualquer coisa, está acima de qualquer filosofia, e nós cremos que ela basta. É isso que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Podem se assentar. O Senhor colocou uma palavra no coração, no capítulo 2 e no capítulo 3, enquanto eu pedi para ele essa palavra, e ele veio confirmando tanto na sexta como no sábado. E eu prometo ser bem rápido nisso. A gente vamos fazer uma introdução, caminhar pelo livro e pelo texto, para que a gente possa entender aquilo que o Senhor tem para a gente. Amém? Amém. Nós conhecemos bem estes capítulos, conhecemos bem estes 2 capítulos e também este livro, justamente porque no livro de Êxodo é o livro que o Senhor apresenta a nós o seu povo, e se apresenta ao seu povo. No livro de Êxodo o Senhor apresenta a nós o seu povo e se apresenta ao seu povo. Nós podemos dizer que o livro de Êxodo, o livro do Êxodo, escrito por Moisés, é o primeiro livro do projeto de redenção do Senhor. Pois em Gênesis, o homem cai, e assim como Paulo diz em Romanos, se não me falha a memória, a partir do pecado de Adão, toda a humanidade passa a andar em pecado. Portanto, a partir de Êxodo, o Senhor começa o seu plano de redenção, o seu plano redentor. É lógico que apontando para Cristo no Calvário. E nós temos esse entendimento de que o livro de Êxodo é o primeiro livro da redenção, porque o Senhor ele continua no livro de Êxodo fazendo aquilo que em Gênesis ele já fazia, mas agora de uma maneira mais intensa, e agora ele vai ter um contato tete a tete com o seu povo, um contato tete a tete com o homem, a partir do grande libertador do povo chamado Moisés,
chamado Moisés. Importante ressaltar também que, ainda que hebreu e israelita faça menção ao mesmo povo, que tanto hebreu como israelita é o termo que nós encontramos no livro de Êxodo para se referir aos filhos da promessa, nós temos vários significados em espaços de tempo que os diferenciam, como por exemplo, hebreus é o nome dado, é o termo dado aos descendentes de Heber, da genealogia de Sem, está lá em Gênesis 1, na genealogia de Abraão. Hebreu é o nome dado aos descendentes de Heber, da genealogia de Sem, e é o termo que passa a ser utilizado pelos filhos da promessa, pelo povo do Senhor, depois de Abraão, ou seja, com a descendência de Abraão, fazendo jus aos peregrinos, fazendo jus aos estrangeiros que migravam de uma terra para outra, de acordo com a promessa que Abraão, o pai da promessa, havia recebido. Portanto, hebreu é isso. Já israelita é o nome dado a esses mesmos peregrinos, quando esses estrangeiros eles passam a se tornar as 12 tribos. Os descendentes de Jacó, depois de lutar com o próprio Deus lá em Gênesis, ele tem o seu nome mudado para Israel, e é israelita o nome dado para os descendentes de Jacó, ou seja, hebreu é o nome dado quando os filhos da promessa ainda são estrangeiros e não uma nação. Já israelita é o nome que é utilizado pelo povo, é o nome que o Senhor atribui ao seu povo quando eles se tornam 12 tribos e partem rumo a Canaã. Então é importante ressaltar isso. Glória a Deus. Também, quando falamos deste povo, nós percebemos que a partir de Êxodo que o Senhor começa a falar deles. É a partir de Êxodo que o Senhor apresenta a nós, o seu povo, assim como eu já falei, a partir do capítulo 1 de Êxodo. Muito interessante, porque é neste livro aqui que o Senhor vai começar a ter o seu contato tete a tete com o homem, que o Senhor vai mostrar para nós o seu plano redentor. E é a partir deste livro que tudo acontece. Nós temos hoje uma base para o povo do Senhor, para os israelitas, para a nação israelita, para toda a nação, onde nós somos a nação eleita, sacerdócio real do Senhor. Olha que interessante, ainda que Êxodo seja um livro do Pentateuco, isto é, os cinco livros da lei escritos por Moisés, Êxodo é um livro que tem uma linguagem literária, um pouco diferente daquilo que é apresentado por todo o Pentateuco. Isso acontece, obviamente, porque no livro de Êxodo, o Senhor tem um objetivo maior de narrar a história do seu povo, narrar o começo do seu povo e não apenas privar o seu povo às vezes. Portanto, ainda que Êxodo seja um livro que é um livro aqui Moisés escreve os 10 mandamentos, o Senhor também tem o objetivo de narrar o começo da história do seu povo. Portanto, tem uma linguagem literária um pouco diferente daquilo que é apresentado por todo o resto do Pentateuco, justamente porque tem uma linguagem narrativa. Sabemos que o povo hebreu chega até o Egito com José, o governador, e seu pai e seus irmãos. Nós temos por conhecimento que, assim como nos diz o capítulo 1 do livro de Êxodo, são 70, exatamente 70, o número de pessoas, o número de hebreus que chegam até o Egito com José, o governador. Mas, de repente, assim como nos diz o capítulo 1, todos estes 70 morreram. Assim como José, o governador, assim como seu pai Israel, e assim como cada um dos seus irmãos. Eles morrem, mas a Bíblia nos diz que esse povo se multiplicou de uma maneira que eles se tornam mais numerosos do que os próprios egípcios na terra egípcia. Os hebreus cresceram tanto que agora eles são maiores do que os próprios egípcios. E o rei temeu isso no seu coração. Ele olha e diz: espera, nós precisamos achar um jeito de parar esse povo. Vamos fazer o seguinte: vamos forçá-los ao trabalho escravo. Mas olha que interessante, como nos diz o capítulo 1: mesmo na aflição e na opressão, o povo serviu com vigor. Mesmo na opressão e na aflição, o povo de Deus ofereceu o seu trabalho com vigor. Porque isso é uma qualidade do povo de Deus. Porque isso é uma qualidade do povo de Deus. Seja na escola, seja em casa, seja na rua, no trabalho, seja na faculdade, na universidade ou até mesmo na igreja. Trabalhar com vigor em meio à opressão é a atitude de quem tem o povo do Senhor. É a atitude de quem se chama povo.
nazista, vai assumir o controle nazista, o que ele faz? Ele manda queimar os livros, porque ele queria privar o povo do conhecimento literário. E segundo a história, um dos primeiros livros que este péssimo homem, este grande ditador, manda queimar é a Bíblia. E ali nós percebemos que mesmo assim, hoje a Alemanha ela, se eu não me engano, se eu não falei memória, é o quarto país com o maior número de cristãos. Também em Hebreus capítulo 11 nos diz sobre um povo, o povo romano, aqueles que foram afligidos no grande Coliseu. Olha que interessante, Nero, antes mesmo de morrer, ele coloca fogo, ele incendeia fogo em Roma, e antes mesmo de morrer, ele atribui a culpa aos mensageiros da promessa. Mas hoje, o país com o maior número de cristãos, qual é? A Itália, que tem no seu centro Roma. Portanto, o povo de Deus nunca dependeu de cenários contrários ou a favor para crescer. O povo de Deus nunca dependeu do sistema tribunal federal para crescer. O povo de Deus nunca dependeu de leis para crescer. O povo de Deus nunca dependeu da moda ao seu favor para crescer. O povo de Deus não precisa disso, porque o povo de Deus carrega a palavra, e a palavra dele basta, nada mais, nada mais. Aleluia. O rei, o grande faraó, se enfurece. Mas olha que interessante, nós precisamos ter o entendimento de que no capítulo 1, Moisés deixa bem claro que agora se levanta um novo rei, um novo faraó, e ele não conhecia José, nem ao Deus de José, nem os feitos do Deus de José. Portanto, ele chega àquelas parteiras e diz: olha, eu preciso parar eles, porque eles podem se tornar cada vez maiores, porque assim como já está acontecendo, eles estão se multiplicando cada vez mais, e Vinícius, eles se tornarão maior do que nós. Portanto, olha o que o faraó diz às parteiras: vocês vão matar os meninos, mas as meninas preservem com vida. As parteiras temiam a Deus, e por isso elas não fizeram, elas não seguiram a ordem do faraó. E olha o que elas fazem: elas preservam os meninos com vida, e as meninas também. O rei, olha aquilo, ele fala: pera, mas se eu dei o decreto, por que vocês não estão seguindo? É muito simples, porque elas, as hebreias, são totalmente diferentes daquilo que as egípcias possuem ter, pois elas dão a luz antes mesmo que cheguemos. Portanto, faraó, nós não podemos fazer nada contra isso, nós não podemos impedir isso. Portanto, olha a ordem que faraó vai lançar agora, dessa vez, não apenas para os hebreus, mas para todo o seu povo. Então, o rei deu a seguinte ordem a todo o seu povo: joguem o rio Nilo, todos os meninos israelitas que nascerem. Ainda que o Nilo seja um rio sagrado, ali também era depositado, como por exemplo, o esgoto daquela terra. Ali era um rio contaminado, ainda que fosse sagrado. Ele era dividido em uma parte limpa, onde as mulheres se banhavam, mas também em uma parte suja do rio. E é neste rio que ele diz: lancem os meninos israelitas que nascerem, mas deixam que as meninas vivem. E a partir do capítulo 2, nós começamos a falar de Moisés. Nós percebemos que foi um homem da tribo de Levi, cujo nome é Arão, e ele toma por mulher a filha de Levi, a filha do sacerdote Levi, cujo nome Joquebede. Olha que interessante. Estevão, em Atos 7, se não me falha a memória, quando ele estava ministrando perante o Sinédrio, ele disse que o menino era formoso para Deus. Portanto, Joquebede e Arão têm um filho. E este filho, olha que interessante, eles estão debaixo de um decreto. O menino tem que ser lançado no rio e elas não podem. Joquebede e Arão não podem fazer nada contrário a isso, porque senão o menino morreria. Mas olha que interessante, mulher de Deus, ela é sábia, portanto ela edifica a sua casa. Mulher que é de Deus, ela é sábia, portanto ela edifica a sua casa. O Senhor deu o decreto, o
Faraó deu o decreto e infelizmente ela vai ter que seguir esse decreto. Mas ela percebe que o menino é abençoado. Ela olha para o menino e diz: ele é formoso, portanto, vamos preservá-lo 3 meses. Vamos escondê-lo 3 meses. Diz o versículo número 2 de Êxodo 2. E olha que interessante. Ela não pode fazer nada, mas ela não pode fazer nada contrário à ordem do faraó. Mas ela toma essa decisão de esconder o menino por 3 meses. E assim como a preletora de sexta disse, a pastora Cássia, é muito interessante, porque vocês sabem que uma criança recém-nascida, ela tem o costume de chorar. E o seu choro muitas vezes pode ser escutado da rua. O seu choro muitas vezes pode ser escutado de fora da casa. Portanto, olha que interessante. Mesmo assim, ela consegue esconder o menino por 3 meses. Porque o menino era abençoado. E ela sabia que o Senhor tinha algo com o menino. E ela sabia que o Senhor tinha algo com o menino. Mas o versículo 3 diz que ela não consegue mais escondê-lo. Já passou de 3 meses, o menino já é crescido. E agora ela não consegue mais escondê-lo. Porque cada vez o tempo passa mais, a criança tende a chorar. Portanto, ela não consegue mais escondê-lo. E olha que interessante. Agora, ela não pode fazer nada contrário ao decreto. Porque senão o menino morre. Mas olha o que ela faz. Ela pega o menino, ela coloca numa cesta de junco e tampando os buracos com barro e piche, para deixar o cesto impermeável, para não entrar água. Ela coloca o menino nessa cesta e lança o menino com juncos na beira do rio. Porque agora ela tem que seguir o decreto. Mas Pablo, peraí, ela poderia ter seguido outros planos? Sim ou não? Ela poderia sim ter seguido outros planos. Ela poderia esconder o menino mais, ela poderia ter escondido o menino por mais tempo. Mas olha que interessante, Deus não é eu e nem você. Deus não é eu e nem você. Para nós, podem até existir planos alternativos. Podem até existir o plano A e o plano B nisso. Pode até existir rio de água doce, mas também o mar de água salgada. Mas para Deus não existe planos alternativos. Portanto, se tem o decreto, seguir o decreto, lançar o menino no rio é o melhor a se fazer. Porque Deus não trabalha com planos alternativos. Se Ele preparou o cenário de Êxodo 1, se Ele preparou o cenário do rio, seguir este cenário que o Senhor impôs a nós, seguir o cenário que o Senhor impôs a Joquebede e aos hebreus é a melhor coisa a se fazer. E é isso que ela faz. Porque para Deus não tem planos alternativos. Para nós existem vários planos. Se não der certo esse, eu sigo esse. Se este caminho não der certo, eu sigo este. Olha que interessante. Se essa igreja não der certo, eu pulo de igreja toda hora. Se isso não acontecer do jeito que eu quero, eu sigo outros planos. Se por acaso esta mulher não me fazer feliz no meu casamento, eu vou para outra mulher. Ah, meu irmão, mas Deus não gosta disso. Portanto, seguir o cenário de Êxodo 1 é o melhor a se fazer. Porque Deus não é eu e nem você. Deus não é eu e nem você. Se Ele lançou a ordem, seguir a ordem é o melhor a se fazer. Seguir a ordem é o melhor a se fazer. E é isso que ela faz. Ela segue o cenário. Não dependente do cenário, obviamente, mas dependente do propósito do Senhor. Não dependente do decreto, mas sabendo do propósito de Deus para ela, para os meninos, para os hebreus, para seus filhos. Aleluia. Ela segue este decreto. E quando nós olhamos, nós percebemos que hoje em dia, muitas vezes, nós percebemos que as pessoas elas geram projetos de Deus, mas elas decidem tomar a glória para si. Elas geram os projetos que Deus impõe a elas, que Deus coloca nelas. Ah, meu irmão, mas Pablo, eu gerei, Deus permitiu você gerar. Mas Pablo, eu sonhei, e Deus permitiu você sonhar. Olha que interessante, ela faz isso. Ela lança o menino no rio, porque agora ela não pode mais escondê-lo. Por quê?
Porque o projeto que é de Deus, ele até nasce em secreto. O projeto de Deus, ele até nasce em um quarto escuro, com os joelhos dobrados no chão. Mas, dependente daquilo que o Senhor tem para tal projeto, o projeto se desenvolve em público. Além daquilo que nós imaginamos, além daquilo que nós pensamos. Porque é nós? Porque é nós que fazemos? Porque é nós que falamos? Não. Porque o projeto é de Deus. E quando o projeto é de Deus, ele nasce em secreto. Ele nasce com os joelhos dobrados no chão. Ele nasce em culto de oração. Ele nasce com lágrimas descendo. Mas, rapidamente, de acordo com aquilo que o Senhor tem para você, para a sua família, para tal projeto, ele se desenvolve além daquilo que nós conseguimos imaginar. Aleluia. Versículo 4 nos diz que a irmã do menino, cujo nome Miriam, ela tem uma idade mais avançada do que aquilo que tem Arão e Moisés. Daquilo que tem Arão e daquilo que tem Moisés. A Bíblia não é certa ao falar a idade de Miriam, mas, segundo a tradição judaica, Miriam, até esse momento aqui, ela tem uma idade mais avançada daquilo que tem Moisés, o menino, e Arão. E olha que interessante, ela fica de longe para ver o que ia acontecer no percurso da arca, para ver aquilo que ia acontecer com o menino. E o versículo 5 diz que a filha do rei do Egito foi até o rio. O versículo 4 diz que tem a irmã mais velha do menino, olhando de longe para ver o que ia acontecer. Era costume das mulheres egípcias de posição banhar-se em público em um determinado horário do dia com as suas criadas. Por quê? Porque o rio Nilo era um rio sagrado e elas tinham esses costumes. As princesas, as criadas, as rainhas, todas as mulheres egípcias tinham esse costume de, em um certo momento do seu dia, descer até o rio Nilo para se banhar em público com as suas criadas. A filha de Faraó desce, ela vai até o rio Nilo com as suas sagradas e ela vê essa arca e ela manda suas criadas ir buscá-la. Presta atenção, ela vê que a arca está na água, e ela está dentro da água já, segundo a Bíblia nos diz, mas ela manda suas criadas ir buscá-la. Isso aqui é muito interessante, presta atenção nisso. O plano do inimigo de tentar paralisar a nação do Senhor, ela começa errado com o decreto. Ela começa a dar errado com o decreto de Êxodo 1. O plano do inimigo de tentar paralisar o povo de Deus, a nação eleita, ela começa a dar errado já com o decreto do próprio Faraó em Êxodo 1. E enquanto o inimigo pensa que está um passo à frente, este menino não vai crescer, este menino vai morrer como todos os outros. Tem a filha do rei, ela está abrindo a arca de juncos e ela percebe que o menino está chorando. E ela diz: certamente este menino é um dos hebreus. Portanto, ela vê que o menino está chorando e ela tem isso na sua mente. Certamente este menino é um dos hebreus. Ela abre a cesta, ela vê o menino chorando e movida de íntima compaixão, a filha do homem que lançou o decreto contra o povo de Deus, ela está olhando o menino dizendo: este menino certamente é israelita, movida de íntima compaixão, ela diz isso. Miriam, ela está de longe, mas agora ela está acompanhando o percurso. Ela vê aquilo e ela diz: ó princesa, que tal chamar uma mulher israelita para amamentar essa criança para a senhora? Vá, respondeu a filha de Faraó. Vá, respondeu a filha. Essa moça foi e trouxe a própria mãe do menino. É tudo propósito, nada por acaso. Ela vai, ela traz o bebê. E a princesa diz: ó, versículo 9 de Êxodo 2: leve este menino vivo para mim, e eu lhe darei um salário. A mulher, ela leva o menino e o cria. A mulher, ela segue todo o
Imagine o alívio que ela sente agora. Este alívio só sente quem tem propósito de Deus. Propósito de Deus. Este alívio só é nítido na vida de quem tem propósito de Deus. Em um determinado momento, o menino já é grande, ela não consegue mais, ela não tem a necessidade mais de amamentá-lo. E agora, ela leva até a filha do rei. E ela diz: olha, está aqui o menino. E quando ela pega o menino, quando ele já está grande, ela adota como filho e ela pôs o nome dele de Moisés e disse: eu o tirei das águas. E disse: eu o tirei das águas. Eu o tirei das águas. Sabe o que é isso? O teu propósito, o teu passado de dor tem propósito. A tua aflição de dor tem propósito. O teu passado de opressão tem propósito. O teu passado de aflição tem propósito. Preste atenção. Moisés é muito mais do que um nome. Moisés é muito mais do que um cargo. Moisés é sinônimo de um propósito de Deus para uma nação. Portanto, o menino não vai morrer. Independente de decreto, o menino vai ser preservado com vida. Porque o menino, Moisés, é propósito de Deus. E propósito de Deus, ele não morre. Propósito de Deus, ele não morre. Propósito de Deus, ele até pode ser para você. E se por acaso você morrer, os seus filhos darão continuidade. Porque o propósito não se limita a você. O propósito não se limita à sua casa, mas ao povo de Deus. O teu propósito de dor, o teu passado de dor, ele tem um propósito. O teu passado de dor, ele tem um propósito não somente para você, não somente para a sua casa, mas para todo um povo de Deus. Portanto, é isso que acontece. Ela tira das águas e ela coloca o nome de Moisés, porque dizia: eu o tirei das águas. Isto é um nome com história. Muita gente quer ter nome, mas não quer ter história. Muita gente quer ser pastor, mas não quer ter um passado de dor. Muita gente quer ser evangelista, mas não quer passar por algumas coisas. Muita gente quer dar o reino dos céus, mas não quer renunciar a algumas coisas. Muita gente é assim, mas aqui o cenário é diferente. Portanto, ela o tira das águas. Moisés, sinônimo de propósito de Deus para uma nação. Aleluias! Olha que interessante. Na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 24, o escritor de tal epístola, quando vai falar de fé, cita Moisés e ele diz: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, porque preferiu ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar do prazer transitório do pecado. Por causa de quê? Por causa de Cristo. Considerou a desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois contemplava a recompensa. Preste atenção. Moisés, declaração da fé. Número 1, recusou ser o filho da filha de Faraó e um possível ocupante do trono egípcio. Renúncia. Número 2, escolheu a aflição junto ao povo de Deus, no lugar de aproveitar os prazeres do pecado. Número 3, estimou mais o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Número 4, tinha seus olhos fixos na recompensa, por renunciar ao pecado para aceitar a Cristo. Tinha os seus olhos fixos na recompensa, por renunciar ao pecado para aceitar a Cristo. Porque ainda que ele tinha um propósito, renúncia é para pastores, mas também é para jovens. Renúncia é para quem tem o carro, mas também para quem já está acomodado na cadeira. Renúncia. Porque ele renunciou, porque ele estimava mais a Cristo, os prazeres de Cristo, do que os tesouros do Egito. Ele diz: eu não quero um trono, eu não quero ser chamado filho da filha de Faraó, porque o meu Deus não compactua com isso. Portanto, se é isso que o cenário me impõe, não quero, vou renunciar. Preste atenção. Moisés viveu 40 anos dependente daquilo que o palácio real egípcio
podia lhe proporcionar. Mas agora Moisés peca. E ele vai ter que passar a andar por fé. Moisés agora ele mata o egípcio que feria um hebreu. E ele vai precisar fugir. E a partir deste momento que ele foge, ele vai precisar andar como um fugitivo pela fé. Versículo 27 de Hebreus 11. Pois é pela fé que ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, pois ficou intacto, como vendo o invisível. Ele recusou o trono, porque ele via o invisível. Ele não temeu aquilo que é visível, porque ele temia, ele servia aquilo que era invisível. Pois nem sempre fugir é a pior escolha a ser tomada, mas às vezes, dependente do cenário, fugir é sinônimo de inteligência obtida pela fé, segundo Hebreus 11. Moisés, ele mata esse egípcio que feria o tal hebreu. O rei ficou sabendo e ordenou a morte de Moisés. Então Moisés ele decide fugir. Segundo capítulo 2, Moisés ele vai fugir para Midian. Midian era uma terra sacerdotal. Midian tinha um sacerdote, cujo nome Jetro. Jetro tinha 7 filhas. E em um ato de coragem, Moisés defende essas filhas de um egípcio. E olha que interessante, como recompensa, Jetro, tal sacerdote daquela terra, oferece moradia a Moisés. E também ele dá Zípora, a sua filha mais velha, a sua filha primogênita, para Moisés. E Moisés toma Zípora como mulher. E tem um filho. Deste filho sai o nome Gerson, porque dizia: peregrino eu fui em terra estranha. Peregrino eu fui em terra estranha. O nome Gerson faz menção à peregrinação, justamente o nome que também é dado para o povo de Deus, chamado de Hebreus. Gerson agora é peregrino. Gerson é o nome dado também com história, porque Moisés peregrinou em uma terra estranha, em uma terra em que ele não tinha tanto conhecimento, em uma terra em que o conhecimento dele não era o suficiente, em uma terra de que ele até podia ser formado no palácio real, mas ele ter domínio da língua egípcia não bastava naquela terra. Agora Moisés é submetido a quê? A pastorear as ovelhas do seu sogro. Olha que interessante. Ele passou 40 anos dependente daquilo que a sua mãe e o seu avô ali de criação podiam lhe proporcionar. Mas agora ele está em um lugar totalmente diferente daquilo que ele é acostumado. Ele está em um deserto. E agora ele vai precisar renunciar tudo isso. Agora ele vai precisar fazer tudo aquilo que é diferente daquilo que ele já fazia. Olha que interessante, alguns anos depois disto, alguns anos depois deste ato de Moisés, alguns anos depois do nascimento de Gerson, a Bíblia nos diz ainda no capítulo 2 que um faraó morreu. E todos aqueles que tentavam contra Moisés, que tinham lançado o decreto e seguiam o decreto a qualquer custo, também morreram. Portanto, Moisés agora, ele podia até voltar. Moisés agora, ele podia até largar o deserto, mas ele decide continuar no deserto. Também entendendo que o deserto era o lugar em que ele ia se moldar. Moisés não tem conhecimento de quem é Deus próprio. Moisés apenas tinha ouvido falar de Deus. Com sua mãe Joquebede, com seus irmãos e com a sua família hebreia. Mas agora, Moisés ele vai ter um conhecimento de quem é Deus. Moisés agora vai ter um conhecimento de quem é Deus. Olha que interessante. O Senhor se lembra da aliança que fizera com Abraão, Isaac e Jacó. Nós chegamos no capítulo 3. Tendo Moisés aproximadamente 80 anos. Para não, Júlio, pelo amor de Deus. Tendo Moisés certamente a idade de 80 anos. 80 anos. Porque a vida de Moisés era dividida em 3 fases. 40 anos no palácio real, 40 anos no deserto e 40 anos seguindo o seu chamado. 40 anos no palácio real, 40 anos no deserto e 40 anos seguindo o seu chamado. Ou seja, Moisés viveu 120 anos. E isto é, segundo o nosso pastor falou ontem, o tempo máximo que o Senhor dá ao homem. O
tempo máximo que o Senhor permite o homem viver. Então Moisés viveu esses 120 anos. Mas agora, Moisés tem 80 anos. E ele está fazendo, versículo 1 e 2 de Êxodo 3, o que ele fazia sempre, que era apacentar as ovelhas do seu sogro. Ele está seguindo o mesmo caminho de sempre. Ele está seguindo o mesmo trajeto de sempre. Ele está fazendo o que ele já estava acostumado a fazer todos os dias. Quando de repente, ali o anjo do Senhor apareceu a ele. Ali o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo no meio de um espinheiro. No meio de um espinheiro. Meu Deus! Quando nós olhamos no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, nós percebemos que quando a Bíblia nos diz anjo do Senhor, é uma teofania. Teofania, isto é, uma aparição temporária de Deus em forma humana. E em forma teofânica, Deus desce no meio daquele espinheiro. E ele disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Moisés, Moisés, estou aqui. Respondeu Moisés: pare aí e tire as sandálias. Pare aí e tire as sandálias. Moisés, ele olha aquela sarça pegando fogo e ele pensa: que coisa esquisita. Moisés, ele olha aquele espinheiro pegar fogo e ele pensa: não se consome, isso é estranho, eu não estou acostumado com isso. Eu não vejo isso sempre. Então, que coisa louca é isso? Que coisa esquisita. Por que será que o espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto para ver. Vou chegar mais perto para ver. Porque é assim que acontece. Quem vive debaixo de um propósito não fala como todo mundo fala. Quem vive debaixo de um propósito também não anda como todo mundo anda. Quem vive debaixo de um propósito não se veste como todo mundo veste. Quem vive debaixo de um propósito, ele vive no sobrenatural. Quem vive debaixo do propósito de Deus, ele também não é refém daquilo que a sua carne lhe proporciona. Isto é, os seus desejos carnais. Quem vive debaixo do propósito renuncia a tudo isso. Quem vive debaixo do propósito vê coisas que ninguém vê. Fala como todo mundo, fala como ninguém fala. Quem vive debaixo do propósito é assim. Não é como todo mundo. Não é como todo mundo. Quem vive debaixo de propósito é diferente. Por quê? Porque ver o espinheiro pegar fogo até pode ser comum em ambientes extremamente secos como o deserto. Mas o espinheiro não se consumir é coisa para quem tem propósito de Deus. É coisa para quem vive debaixo da palavra de Deus para nós. E Moisés, ele tem essa experiência. Moisés, ele tem essa experiência. O Senhor diz: Moisés, Moisés, estou aqui. Parei, tira as sandálias. Pois o lugar em que você está é um lugar sagrado. É lógico que o Senhor diz isto, porque este mesmo ambiente seria um ambiente em que o Senhor daria a Moisés os 10 mandamentos, e ali o povo do Senhor adoraria a Deus. Portanto, tire aí as suas sandálias, pois o lugar que você está é totalmente sagrado. Deus continuou: eu sou o Deus dos seus antepassados. Eu sou o Deus de Abraão. Moisés abre o rosto, porque ele teme. Moisés, assim como nós, ele teme. Porque é assim. Me desculpa, mas é assim que a presença de Deus faz. Quando a presença de Deus desce no ambiente, quando a presença de Deus se manifesta no ambiente, há quebrantamento. Quando a presença de Deus se manifesta no ambiente, é uma coisa muito diferente daquilo que nós estamos acostumados lá fora. Quando a presença de Deus desce, há arrependimento. Quando a presença de Deus desce, até pode ter o fogo, até pode ter as línguas estranhas, mas isso é lógico que é causado por quê? Pela palavra de Deus. E Moisés vive essa experiência. Moisés, ele teme a Deus. Moisés nunca tinha ouvido uma voz como aquela. Ele nunca tinha visto algo como aquilo. Portanto, ele não está acostumado. Ele cobre o rosto. Versículo 6. Porque ficou com medo de olhar para Deus. Ele teme de olhar para Deus. E
agora o versículo 10 nos diz: agora vem, eu enviarei ao rei do Egito. Para quê? Para que você tire de lá o meu povo. Para que você tire de lá o meu povo. Mas espera aí. Êxodo capítulo 2, versículo 10. O nome de Moisés: eu tirei das águas. Tirado fostes das águas. E agora o Senhor diz para este homem, que agora tem 80 anos: venha, eu enviarei para quê? Para que você tire de lá. Quem foi tirado das águas, agora tem a missão de ir até o Egito. Para quê? Para tirar o povo de Deus da escravidão. Para tirar o povo de Deus da escravidão. A questão é que às vezes nós nos esquecemos daquilo que escreveu Salomão em Eclesiastes 3, versículo 1. Há um propósito determinado para todas as coisas debaixo dos céus. Às vezes nós nos esquecemos disso. Por quê? Porque indagar a Deus, questionar os feitos de Deus, é a atitude de quem se esquece do propósito, de quem se esquece da palavra, de quem se esquece da promessa. Às vezes nós nos esquecemos que há tempo para chorar e há tempo para rir. É um tempo determinado e nós não podemos fugir desse tempo, porque o propósito de Deus não nos priva de deserto. Ainda que nós temos o nosso propósito, ainda que Deus determine a você o seu propósito, você também vai passar por aflição, mas isto será para a glória de Deus. Porque aquele que foi tirado das águas agora vai até o Egito tirar o povo de Deus. Porque há propósito na dor. Porque há propósito na dor. Agora vem, porque eu o enviarei. Desculpa, mas isso não é normal. Isso não é normal. O Senhor está dizendo ao homem que foi tirado das águas, ao homem que tem um passado de dor e de aflição: vai lá, vai àquela terra onde pessoas queriam te matar. Para quê? Para que você tire de lá o meu povo. Mas espera aí, tem muita gente que até hoje indaga a Deus: por que isso? Por que aquilo? Por que isso? Porque o Senhor fez dessa maneira? Porque o Senhor fez aquilo? Ei, o nosso Deus, Ele tem o domínio do tempo e do espaço. Ele é onipotente, Ele é onipresente, mas também é onisciente. Portanto, questionar a Deus é a atitude de quem não entende que Ele tem um propósito para todas as coisas. Mas Paulo, me maltrataram, tem um propósito na dor. Mas Paulo, me falaram isso, tem um propósito em qualquer palavra. Tem um propósito, porque todas nós andamos conforme o propósito de Deus para nós, todos nós. E é isso que acontece. Em vez de ficar indagando a Deus pelo seu passado, confie no propósito dele para o seu futuro. Tudo simples. É assim que nós precisamos ser e fazer. Agora, versículo 11. Moisés é humano. Moisés, ele já temeu a Deus porque ele é humano, ele é homem. E é isso que acontece com quem não está acostumado a ver tal coisa, com quem não está acostumado a viver pelo sobrenatural. Moisés temeu de olhar para Deus. E agora, Moisés, ele vai ser movido pela incerteza humana. Ele vai olhar e vai dizer: peraí, quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? Quem sou eu? Quem sou eu para que vá? Quem sou eu para que vá e faça tais coisas que mandam? Quem sou eu? Naquela terra, o povo queria me matar. Naquela terra, o povo queria me ferir. Por que eu vou voltar para lá para seguir aquilo que o Senhor está mandando? Por que eu vou fazer isso? Quem sou eu para fazer tal coisa? Quem sou eu? Quem sou eu é a pergunta de Moisés. Mas preste atenção, a pergunta de Moisés ela pode até estar relacionada àquilo que Moisés tem o desejo de ouvir, mas ela não significa nada daquilo que Moisés realmente precisa ouvir. Muito simples. O que Moisés está tendo não é uma crise de identidade. Ele sabe de onde veio, ele sabe do seu passado, ele sabe de onde foi tirado, ele sabe quem é a sua mãe, ele sabe quem é o seu pai, ele sabe quem é o seu Deus, ele sabe das suas raízes. Portanto, o que Moisés está tendo não é uma crise de identidade. Não. O que Moisés está tendo não é uma crise de identidade. Não é. E esta pergunta é movida pela incerteza humana, pela dúvida humana, pelo questionamento que nós temos dentro de nós. Esta
essa incerteza humana é o que faz Moisés achar que ele não é capaz. Peraí, realmente, Moisés não é capaz. Porque nós não somos capazes de fazer qualquer coisa sem Deus. Nós não somos. Quando João escreve a epístola de 1 João, ele diz: jovens, sois fortes e já tem em vocês tal força para vencer o maligno. Por quê? Porque vocês são bons? Porque vocês fazem tais coisas? Porque vocês falam e acontece? Não. Porque a palavra de Deus habita em vocês. Então, a pergunta de Moisés, ela não significa nada daquilo que Moisés realmente precisou. Por quê? Porque ainda que nós temos as nossas insuficiências e os nossos momentos de incapacidades, o Senhor olha para Moisés, o Senhor olha para nós e diz: certamente eu serei contigo. Certamente eu serei contigo. Porque não é pelo que você é, não é pelo que você faz, muito menos pelo que você fala. Não é. É porque o Senhor está contigo. Preste atenção. Se por acaso Deus mandar você ir, você for, e você curar, e você mandar uma palavra e alma se converter, se tais coisas acontecerem sobrenaturalmente na sua escola, não se esqueça que isso é o Senhor. Quando o salmista escreve no Salmo 124, ele diz o seguinte: ora, se não fosse a mão do Senhor que estiver ao nosso lado, certamente os inimigos teriam nos devorado, e as águas teriam nos levado para longe. As águas teriam nos levado para longe. Portanto, não é sobre você, não é sobre a sua mão, muito menos sobre o seu dinheiro. Não é por aquilo que a sua mão pode mover, mas é por aquilo que o Senhor tem, é por aquilo que o Senhor é e por aquilo que o Senhor faz. Portanto, não é sobre você, é sobre Ele. Não é sobre o que você faz, é sobre o que o nosso Deus faz. Moisés faz essa pergunta: Moisés, eu sou o que sou. Assim você dirá a eles: eu sou, me enviou a vós. Porque a pergunta de Moisés é previsível. Moisés estava acostumado com uma cultura que costumava dar vários nomes aos seus deuses. Tinha o Deus da lua, tinha o Deus do sol, e cada Deus ele tinha vários nomes diferentes. Eles atribuíam. E Moisés ainda tem essa raiz egípcia. Portanto, é por isso que ele pergunta: quem sou eu? Por isso que ele também pergunta no versículo 13: eles vão me perguntar o seu nome quando eu for falar com eles. E o que eu direi? Eu sou quem sou. E disse ainda, você dirá o seguinte: eu sou, me enviou a vocês. Enviei, Asher, enviei. No hebraico, o verbo arraiar significa existir ou acontecer. E segundo intérpretes, quando este verbo hebraico ele é atribuído por mais de uma vez na mesma frase, ele dá àquela frase uma maior intensidade. Ele atribui àquela frase um sinônimo de grandeza naquilo que o tal verbo atribui a tal pessoa. Portanto, o eu sou o que sou equivale a eu sou aquele que existe realmente por si mesmo. Não como os nossos deuses, que nada são e nada podem. Moisés, eu sou quem sou. O Senhor não dá a conhecer o seu nome a Moisés, porque até este momento nenhum nome seria capaz de decifrar aquilo que ele era. Portanto, eu sou quem sou. Eu sou quem sou. Abrindo parênteses, eu sou autoexistente. Ele não foi criado pelo espaço e pelo tempo assim como nós. Ele criou um espaço e um tempo e ele nos criou. Portanto, eu sou quem sou. Antes de tudo for criado, ele é o que é. É isso que o Senhor responde para ele. No versículo 5, Yahvé, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, me enviou a vocês. É muito simples, Moisés. É isso que você dirá. Agora, Moisés, faça o seguinte: reúna os anciãos dessa terra, reúna os anciãos de Israel e diz para ele que eu os livrarei da terra egípcia. Faça isso. Moisés obedece. Moisés, ele de primeiro momento ele tem, mas em certo momento ele tenta obedecer a palavra do Senhor. E Moisés, ele vai e reúne os anciãos. Ele precisa agora reunir os anciãos
dizer que o Senhor vai livrar aquele povo da terra. Ele vai livrar aquele povo da escravidão que aquele povo sofria pelos egípcios. É isso que Moisés precisa falar para o povo de Deus. Olha para mim, sério. O Senhor responde à pergunta de Moisés. Ele dá a ordem. Moisés, para este homem. A ordem de Moisés e as respostas de Deus, a resposta de Deus e as respostas do grande eu sou para as indagações de Moisés ainda não é o suficiente. Ainda não é o suficiente. Portanto, Moisés ainda tem um temor no seu coração. No capítulo 4, mesmo depois do Senhor ter dito tudo isso aqui, no capítulo 4, Moisés ainda tem 3 indagações para fazer para o Senhor. A primeira: os outros são um problema. Eles não crerão na tua palavra e nem naquilo que eu direi segundo a tua ordem. E a resposta do Senhor é muito simples. O Senhor usou o que Moisés tinha à disposição. A madeira virou cobra e a saúde virou lepra. A madeira virou cobra e depois retornou a ser madeira. A saúde, que era intacta, virou lepra e depois voltou a ter uma mão sem lepra. O Senhor faz isso justamente para dizer para Moisés, para mostrar a Moisés que ele tem tal autoridade. Ainda, além de responder às indagações, o Senhor deixa nítido que ele tem autoridade sobre tudo aquilo que ele criou. Ele tem autoridade sobre a madeira, autoridade sobre o sol, ele tem autoridade. Os outros são problema, não crerão, não tem problema. Tem na sua mão uma vara, joga ela, se tornou cobra e depois voltou a ser madeira. Mas Senhor, presta atenção, colocará a mão no seu peito e depois tirará, e será lepra, mas depois a mão voltou a ficar com saúde. A segunda indagação de Moisés é as indagações que nós fazemos todos os dias. Eu sou o problema, não falo bem, não tenho boa eloquência. Não tenho boa eloquência. Eu não canto bem, eu não falo bem, eu não tenho sabedoria nenhuma. Sabe o que é isso? Foco nas limitações humanas. Moisés diz: não sei falar em público, não tenho capacidade. Moisés ainda idealiza para Deus a função de ministro, como se Deus não soubesse. Moisés faz isso, mas a resposta do Senhor é muito simples. Moisés, eu criei a língua. Antes de focar na sua timidez e nos seus problemas, se lembre que a sua capacidade, o seu dom e a sua autoridade, ela vem de Deus. E quando não souber o que falar, não se preocupe, o Espírito Santo colocará palavras na sua boca. Colocará palavras na sua boca. A terceira indagação de Moisés deixa claro não apenas a intenção de Moisés, mas as nossas intenções muitas vezes. Nem eu, nem os outros. Eu não quero, manda outro. Aqui é simples. Fica nítido que a motivação das indagações é que, no fundo, Moisés não queria fazer algo novo, porque isso era um desafio de fé. E ele estava acomodado na sua carreira. Ele estava acomodado no deserto. Ele não queria. Assim como muitas vezes nós estamos acostumados a uma cadeira confortável e com 4 paredes. De acordo com a ordem que o Senhor manda para a gente, nós dizemos: Senhor, desculpa, mas eu não vou. Senhor, desculpa, mas eu não quero mandar outro. Mas o Senhor não quer saber. Porque é Ele que move a língua humana. É Ele que move o conhecimento humano. Apesar de tudo isso, Deus usou. Moisés viveu coisas sobrenaturais. Coisas que pouca gente viveu. Apesar de todas as indagações de Moisés,
preferimos viver na vida de pecado e não renunciar ao pecado. E isso é a vida do covarde. Covarde não herdará o reino dos céus. Nós estamos acostumados, acomodados com a nossa cadeira e nós não queremos fazer algo novo. Portanto, Senhor, eu quero. Manda outro. Manda outro. Manda outro. Manda outro. Mesmo assim o Senhor usou. Mesmo assim o Senhor usou Moisés. Mas Paulo, peraí. Será que Moisés era indispensável? Será que não tinha outra pessoa? A questão aqui não é se Moisés era indispensável ou não. Mas o propósito de Deus não se resumia apenas a ele. Mas o propósito de Deus era também para o povo. Pois, do capítulo 1 ao capítulo 3, o que é que o Senhor diz a Moisés? Moisés, eu ouvi a tua oração. Moisés, eu ouvi a tua aflição. Eu ouvi o teu choro, eu ouvi a tua dor. Não. Moisés, eu ouvi a aflição do meu povo. Eu ouvi e vi o que o meu povo tem passado. Portanto, o seu não pode fazer Deus te impedir de agir. Não vai. É tolice achar isso. É tolice. Ninguém é indispensável. Mas quando o Senhor decide fazer, não será a sua falta de fé e de vontade que vai impedir o Senhor de fazer. Não é. Mesmo diante das indagações, da timidez, mesmo diante dos problemas, mesmo diante da má eloquência, o Senhor usou Moisés. O Senhor, Ele vai te usar. Mesmo diante das suas indagações, preste atenção nisso, o Senhor vai te usar. O Senhor vai te usar. Mas Paulo, por quê? Você diz pensado? Não. O Senhor tem visto a oração dos teus amigos. O Senhor tem visto a oração do teu pai. O Senhor tem visto a oração da tua mãe. O Senhor tem visto a oração dos teus avós. O Senhor tem visto. Porque o teu propósito não se resume apenas a você. Tem gente de joelhos dobrados dizendo: Senhor, usa ela. Tem gente de joelhos dobrados dizendo: Senhor, usa ele. Portanto, não é o seu não que vai impedir Deus de te usar. Não é. Apesar de tudo, Deus usou. Apesar de todas as indagações, Moisés viu o mar se abrir. Moisés viu a água sair de uma rocha. Moisés viu, mesmo apesar de todas as suas indagações. Portanto, pare de dizer não para Deus. Pare de dizer não para Deus. Pare de dizer não para Deus. Pare de dizer não. Mas pai, eu não quero. Eu recebi a promessa, eu recebi a palavra, mas eu não quero. Eu estou acomodado. A vir na terça, a vir na quarta, a vir na quinta quando tem, a vir na sexta quando tem, a vir no domingo e a vir no sábado. Eu estou acomodado a ouvir o grupo de louvor louvar, a ouvir o grupo das irmãs louvar, a ouvir o grupo de jovens louvar. E quando alguém me dá a oportunidade, eu falo: não. Não é o seu não e a sua falta de vontade que vai impedir Deus de realizar o propósito dele. Não é. Então, é a atitude de quem pensa, é a atitude de quem conhece o seu Deus, é a atitude de quem sabe que Deus, Ele é amor, mas Ele também é justiça. É a atitude de quem sabe que Deus, Ele é paz, mas também Ele veio com espada afiada. Portanto, pare de dizer não. Mas Paulo, eu não quero. Mas Senhor, eu não quero. Se persistir no não é muito simples. Me desculpe, mas é isso que o Senhor me entregou. Preste atenção. Se persistir no não, se prepare para passar por problemas. Se prepare para passar por situações que o seu dinheiro não será capaz de resolver. Se prepare para passar por situações que o seu braço e a sua mão não será capaz de resolver. Porque não é o seu não que vai impedir Deus de fazer o que Ele quer fazer. Não é. Se persistir no não, ainda que você não seja insubstituível, mas como Deus tem vindo a oração de pessoas que querem
vai ter que viver mais tempo dependente da promessa, vai ter que viver mais tempo esperando a promessa para aprender que Deus é fiel. Vai ter. Porque não é a sua falta de vontade que vai impedir Deus de agir nas nações. Não é a sua falta de vontade, jovem, que vai impedir Deus de descer com o avivamento. Você não é insubstituível, mas Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Apesar de tudo que Moisés falou, o Senhor não quis saber. Moisés foi usado. Moisés viu coisas sobrenaturais. Mas espera aí, Paulo, será que eu não sou substituível? Não, é que Deus não trabalha com rotas alternativas. Se Deus falou que é você, irmão, desculpa aí, mas se prepare, é você. Se prepare, é você. Mas Paulo, eu não quero pastorear. Eu não quero cantar, eu não quero louvar. Paulo, eu não quero ser diácono. Eu não quero brigar na copa. Mas Paulo, eu não quero ser líder de grupos. Eu não quero. Se persistir, não. Se prepare. Ele não é o seu não. O Senhor quer fazer algo em você, mas também através de você. Portanto, coloque a sua roupa, coloque a sua armadura e vai para a batalha. Coloque a sua armadura e vai para a guerra. Não vai ser o meu não que vai impedir Deus de fazer, porque Deus tem um propósito no meu coração. Deus tem um propósito na sua casa, na sua família. Deus tem. Portanto, Ele vai te usar. Uma hora, Moisés parou de dizer não para o chamado de Deus. Uma hora, Moisés parou de questionar a Deus. Moisés, depois do capítulo 4, Moisés mandou umas 7 indagações a Deus. Mas Deus não quis saber. Vai ser você, Moisés. Eu não tenho eloquência. Você tem o teu irmão Arão? Chama ele, vai lá. Vá até ele e o que você não conseguir falar, ele falará. Porque eu tenho um propósito não apenas para você, mas para o meu povo. Então teve uma hora que Moisés teve que parar de dizer não para Deus. E agora ele para de dizer não. Se o problema era as limitações, Deus cuidou delas. Se o problema era a falta de vontade, Deus mudou a mente de Moisés. Resumidamente, não foi Deus que lançou o decreto contra o seu povo, mas Deus usou o decreto contra o seu povo para a glória dele. Não foi Deus que lançou o decreto que Faraó lançou, mas Deus permitiu que Faraó lançasse tal decreto para que ele usasse Moisés. Não vai ser Deus que vai criar os problemas que você vai criar ainda este ano. Não vai ser. Mas por causa do seu não, se prepare. Porque é nesses problemas que Deus vai fazer coisas sobrenaturais. Se prepare. Porque não vai ser Deus que vai criar, preste atenção, não vai ser Deus que vai criar as dívidas que você vai criar. Mas Deus vai usar tais dívidas para te mostrar que Ele é Deus e que Ele quer te usar. Desculpa, se persistir no não, se prepare. O teu dinheiro não será capaz de resolver. A tua mão e o teu braço não será capaz de resolver. Os teus contatos da prefeitura não serão capazes de resolver. Não serão. O teu salário não será capaz de resolver. Não será. Se persistir no não, se prepare. Se fugir do salário e do propósito que Deus tem para você, se prepare, meu irmão. Se prepare. Pessoas vão te ligar dizendo: ei, toma vergonha na cara. O teu pastor vai te ligar dizendo: ei, irmão, vigia, toma vergonha na cara. O teu pastor te dará projetos nas suas mãos. O teu pastor vai chegar para você e vai dizer: ei, pega esse culto de terça e faz uma campanha, assim como já está acontecendo semanalmente. Se prepare. A tua sabedoria humana não será capaz de resolver os problemas. Não será. Portanto, pare de dizer
propósito. A palavra que o Senhor tem para você é: pare de dizer não. Pare de se limitar ao seu trabalho. Pare de se limitar à sua escola. Pare de se limitar ao seu salário. Mas, Senhor, eu sou tímido demais. Se prepare. Se prepare. Porque o Senhor, Ele age reto por minhas obras. O Senhor, Ele usa os loucos para confundir os sábios. Portanto, se prepare. Se prepare. Quando Timóteo está enfrentando uma crise de identidade, está a igreja inteira de Éfeso dizendo: ei, você é jovem demais para fazer, você é jovem demais para falar, você é jovem demais para agir. O Senhor usa o Senhor usa o apóstolo Paulo para dizer: Timóteo, não desprezes o dom que é em ti, porque ter dom não é o suficiente se você não andar em obediência ao chamado de Deus. Ter dom, cantar bem, louvar bem, saber falar, ter uma boa oratória, não é o suficiente, porque ter obediência é a atitude de quem entende que Deus, Ele tem os seus momentos de ira, e ainda que os seus momentos de ira durem apenas um momento. Meu irmão, quando Deus desce, Ele desce com fogo consumidor. Quando Deus desce, Ele revela pecado. Quando Deus desce, Ele revela tudo que está encoberto. Quando Deus desce, é assim. Portanto, para de dizer não. Para de dizer não. Essa é a palavra que o Senhor tem para você. O teu propósito não vai morrer por causa da sua falta de vontade. Não. Essa é a palavra que o Senhor tem para você. Não vai ser Deus que vai criar os problemas que você vai criar ainda esse ano. Mas se prepare, porque Deus vai usar o decreto que vão lançar contra você, e o decreto que até mesmo você seguirá para a glória dele. Porque o Senhor tem algo contigo. O Senhor não quer que você fique acomodado na sua cadeira. Não quer. O Senhor não quer que você apenas tenha um dom, mas também pratique tal dom. O Senhor usará você e você, na sua casa, na sua parentela, na sua família e na sua escola. Se prepare. Você verá coisas sobrenaturais, coisas que ninguém viu. Você verá coisas sobrenaturais, coisas que ninguém viu. Por quê? Porque o teu não vai acender a ira de Deus. Presta atenção, Moisés, ele podia ter agido de maneira mais sobrenatural, talvez, se ele não tivesse dito o não. Mas, no capítulo 3, o não de Moisés acende a ira de Deus, diz o versículo 14, no capítulo 13 ou 4. No capítulo 4. E o Senhor diz a Arão, porque o não de Moisés estava achando que ele era insubstituível. Será? Então o Senhor diz: Moisés, chama Arão. E agora você vai aprender que não é sobre você, é sobre o eu sou que sou. Não é sobre o que o seu dinheiro faz ou não faz. Não é sobre o que o teu dom faz ou não faz. Não é sobre o que o teu carro faz ou não faz. Não é sobre o que a tua roupa faz ou não faz. Não é sobre o que o teu terno faz ou não faz. Não é sobre o que o teu saião lá embaixo faz ou não faz. É sobre o que Deus quer fazer. Se prepare. Essa é a palavra que Deus tem para você. Se prepare, porque a tua saúde, nem a tua saúde será mais intacta por causa do teu não. Porque eu quero te usar. E se você persistir no não, se prepare, porque eu farei coisas absurdas e que você não entenderá. Se prepare, porque a depressão vai querer bater na sua porta, a insegurança vai querer aumentar. Se prepare, porque a ansiedade vai querer aumentar também. Mas se prepare, tudo isto acontecerá para que saibam que eu sou o que sou. Tudo isto acontecerá para que saibam que o eu sou o que sou. O Yahvé, o Senhor de Israel, é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Ele é autoexistente. Se prepare. O teu propósito ele vai ser cumprido. Mas Paulo disse: se eu morrer, não diz o meu chamado não se cumprido. Deus usará os meus filhos. Mas se prepare, acontecerá coisas sobrenaturais na
preparar para você. Redobre a sua oração. Redobre a sua oração. Redobre o seu clamor para Deus. Porque a partir do momento que você redobrar o seu clamor e a sua oração, e você disser, Senhor, eu aceito, Ele fará coisas sobrenaturais em você e através de você. Se prepare. Portanto, há propósito nas águas, há propósito no deserto, há propósito nas aflições.